Deputado. Senhor presidente, relator Gaspar, deputado Gaspar, demais senadores, deputados, senhor João Camargo e advogados. Mais um com habeas corpus, mais um que permanece em silêncio, mas vamos para a CPMI do INSS. A imprensa divulgou que é suspeito de receber quase 24 milhões dos desvios providos pela Amar Brasil, entidade que tinha Felipe Gomes como presidente de fato, conforme dados da COAF, recebido pela CPMI. Havia nítida prática de lavagem de dinheiro, mas recursos recebidos por entidades de aposentados. Em especial, a Amar Brasil era depositados em contas de suas empresas MKT e sua empresa transferia diretamente para empresas de Felipe Macedo, Anderson Cordeiro Vasconcelos, de Américo Monte Júnior, José Branco Garcia, aqueles que são conhecidos como os Golden Boys, que montavam esquema de fraudar o INSS, celebrando acordo com cooperação e, com isso, abrir as portas para descontar recursos de aposentados e pensionistas e em troca de serviços que não eram realizados, prestados e esses milhares de segurados de Previdência Pública, da Previdência Pública. Qual serviço o senhor poderia prestar aos milhares de aposentados que pagaram ao senhor? Excelência, manterei em silêncio. Em novembro de 2022, começou a receber os recursos fraudados entre 16/11/2022 e 30/3 de 2023. A sua empresa MKT Conecto recebeu R$ 1.731.532,50. Que serviços prestavam, senhor Camargo? Excelência, manterei em contato, em silêncio. A sua empresa MKT Conecto, qual serviço ela prestava? Marketing, a base, que não era marketing. Toda empresa eu acredito que a defesa, os advogados vão estar encaminhando para a CPMI, que até, presidente, eu solicito, né, se puder encaminhar para a CPMI, o plano de ação, as mídias, como é marketing, trabalhou fazendo o marketing das empresas, essas que foram citadas aqui, que o senhor recebeu recurso. Se o senhor prestou serviço, tem as mídias do marketing elaborado durante todo esse período. Se o senhor recebeu o recurso, o senhor prestou serviço. E esses serviços prestados, o senhor tem arquivo digital e eu gostaria que encaminhasse para a CPMI para a gente analisar, porque foi feito o serviço prestado aí, né, se de fato foi, porque recebeu a bagatela de mais ou menos R$500 mil mês de uma empresa recém-aberta por uma excelente empresa de comunicação. Entre 17/10/2023 e 13/5/2024, 7 meses, a sua empresa MKT Conecton recebeu R$9.470.000 e depois repassava recursos para os Golden Boys. Para a Polícia Federal e a CGU, esta CPMI, o senhor não era alfaiate dos ricos. Sua empresa era uma lavanderia de sujeira desses rapazes que chamado de Felipe, de Anderson Cordeiro, de Vasconcelos, de Américo Monte Júnior e José Barros de Garcia. O que poderia nos prestar esclarecimento sobre esse recebimento de mais de R$9 milhões em 7 meses, senhor Camargo? Excelência, manterei em silêncio.
Mas aí agora o faturamento aumentou. Saiu a média de mais de R$1 milhão de serviço prestado e uma grande empresa. Que um detalhe, eu fui procurar aqui, que hoje em dia todo mundo tem uma rede social, né? Seja de lá do sertão da Bahia ou de São Paulo, né? Da grande civilização. Tem rede social e isso nos conecta com o mundo e sabe o dia a dia. E aí eu fiz uma busca na sua rede social. Parabéns, um excelente alfaiate de trabalho renomado, de pessoas que não irei citar os nomes das pessoas que são clientes do senhor a respeito à alfaiataria. Mas eu tive uma curiosidade de buscar, ou a internet me enganou, ou o Google, ou as redes sociais, ou não existe uma empresa de marketing, não tem um marketing oficial da sua empresa, da MKT Conecto Publicidade. Como é uma empresa de publicidade e ela mesma não faz a publicidade do seu próprio material que está para prestar serviço a N empresas, que o senhor poderia prestar comunicação em empresa de aviação, poderia prestar do ramo do senhor, que é de alfaiataria, a empresas de moda. Não. O senhor escolheu prestar serviço para os Golden Boys, para os menudos que assaltaram os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. E, curiosamente, o mesmo contador que abriu a MKT foi o mesmo que abriu as dos Golden Boys. É muita coincidência. É muita coincidência, senhor Camargo. E eu li a ficha do senhor curricular, diferentemente dos Golden Boys que sentaram aí. O senhor foi um jovem, como muitos que estão aqui, homens e mulheres, que trabalhou, que foi office boy, que venceu na vida, que teve uma profissão honrada, que conseguiu se identificar em uma profissão, mas achou pouco o que o senhor tinha de patrimônio político. E às vezes é um erro do ser humano nunca se contentar com o que já tem. E aí enveredou a ser marqueteiro, querendo criar uma empresa fantasma que os números, as contas, as investigações da CGU, da CPI, da CPMI, mostra que foi uma empresa, simplesmente uma lavanderia para lavar o dinheiro dos Golden Boys. Por fim, entre 14 de 5 de 2024 e 24 de 4 de 2025, aí um ano até a primeira fase da operação sem desconto, os créditos somaram 13 milhões de reais para a MKT Conecto Golden Limitada. Como vive hoje a sua empresa sem esses recursos milionários? Vossa Excelência, me manterei em silêncio. Eu respondo, quebrou. Quebrou porque bloquearam o recurso do senhor, a sua empresa só tinha os Golden Boys e ela teve que fechar. Ela foi criada especificamente para lavar dinheiro dos Golden Boys, mas os Golden Boys já estão, parte indo para a Papuda e outros indo sendo presos. E esse Mauro, o Mauro cara de pau, o Mauro contador, que eu acredito que deve estar breve aqui, porque ele já era para estar, presidente, preso, que o nosso ministro do STF já era para decretar a prisão dele, porque ele era a organização criminosa, o maior núcleo, porque ele é com todas as empresas, ele é o contador, ele é o mentor de criação de todas essas empresas. E em relação a lei que nós estamos votando hoje na Câmara Federal, eu acredito que os Golden Boys, que o senhor será enquadrado nela, porque é uma organização criminosa que nos dá ânsia de vômito ver cada um de vocês aqui sentado, alinhado e olhando com essa cara de como nada tivesse acontecido, e ver a Mar Brasil, seja ele a Mar Brasil ou Contag, seja qual for, para mim, se roubou dos aposentados, tem que pagar. Se presidente do INSS, presidente da República que está ou que passou, tem que pagar. E continuo com o mesmo raciocínio,
que nenhum presidente da República era conivente com isso, mas que doa na carne de quem for doer, seja de direita ou seja de esquerda. Meu presidente, isso nós não podemos aceitar. Que essa CPMI seja a CPMI que mostre que o povo que mais precisa do nosso país de amparo, porque foram abandonados pelos órgãos de fiscalização durante longos anos. Muito obrigado. Pois não, deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente, senhor relator, senhor João Carlos Camargo, doutor Ticiano Figueiredo, doutor Francisco. Colegas, eu vou começar aqui me dirigindo às pessoas que estão nos assistindo, presidente, porque muitas ligam a televisão, acessam as redes sociais e às vezes não sabem o que está acontecendo. Então, hoje nós temos aqui como primeiro depoente o senhor João Carlos Camargo, um alfaiate muito reconhecido no Brasil, famoso, uma pessoa de sucesso na sua carreira como alfaiate. O senhor já chegou a fazer ternos, roupas para pessoas muito importantes no Brasil, como o Silvio Santos e outros. Então, uma pessoa reconhecida, que tinha uma vida acho que boa, tranquila, mas essa pessoa, por algum motivo, não se contentou com o patamar de sucesso que alcançou, como pelo seu talento reconhecido. E resolveu se aventurar por novos mares. E no dia 12 de dezembro de 2022, portanto, já no apagar das luzes do governo Bolsonaro, já num momento de transição, abriu, como sócio único, a MKT Connection Group. Para que tudo indica, a MKT é um grupo de uma empresa de marketing. E até abril de 2025, essa empresa recebeu 24,3 milhões da Amar Brasil. No mesmo período, a MKT Connection Group também enviou 784,5 mil para a Amar Brasil. Ao todo, foram registradas 65 transações entre as empresas e a associação, sendo 54 com destino para a MKT. Lamentavelmente, o depoente de hoje, que chegou aqui, como tantos outros, com o habeas corpus, ele tem infelizmente, tem deixado de colaborar, tem optado pelo silêncio. E assim deixa de prestar, talvez, um serviço à nação brasileira, de ajudar essa CPMI a esclarecer quem são os verdadeiros culpados, porque nós não estamos interessados apenas nos peixes miúdos, nós queremos chegar aos grandes, aqueles que realmente idealizaram esse roubo, esse golpe contra aposentados, contra pensionistas, pessoas simples, pessoas que dependem dessa renda para comprar um remédio, para educar um filho, pagar uma escola, muitas vezes, e é tão sofrido, pessoas sofridas, às vezes um aposentado que ajuda uma filha, que é uma mãe uma mãe responsável por criar filhos, e aí encontra, às vezes, num avô, numa avó, né, a possibilidade de ajudar na criação de neto. Então, essas pessoas foram roubadas. Essas pessoas foram enganadas. E nós queremos chegar aos agentes políticos. Nós não queremos ficar apenas no nível de associações, essas sim que roubaram bilhões. Nós queremos chegar aos verdadeiros, aos grandes culpados, para que a gente possa estancar essa roubalheira. E, infelizmente, o senhor tem se negado a colaborar com essa CPMI. Eu gostaria de saber, já que o senhor afirmou aqui que toda a sua renda ela é fruto de atividades lícitas, contratos, embora o senhor não saiba ou não queira dizer que serviços foram prestados, se o senhor estaria disposto a devolver os 24,3 milhões, caso
comprovada a origem ilícita. O senhor pode responder essa pergunta? Excelência, eu manterei em silêncio. Pois não. O senhor tinha conhecimento de que a Amar Brasil, isso me lembra um pouco essa coisa de governo do amor, né? Já que tudo isso é feito no governo Lula, o governo do amor que está destruindo um país por tanto amor. É tanto amor que o país não está sucumbindo. O senhor tinha conhecimento de que a Amar realizava descontos sem autorização de aposentados? Excelência, eu me manterei em silêncio. Pois não. Bom, mais cedo, senhor presidente, um deputado da base do governo, ele afirmou que essa operação de hoje, que prendeu Daniel Vorcaro, e está tudo ligado, né, do Banco Master, porque a gente viu também que foram recebidos valores de empresas que estão ligadas à próxima depoente, associações presididas pela próxima depoente, que o Daniel Vorcaro, que essa prisão dele, do sócio do Banco Master, iria colocar o Bolsonaro numa posição difícil, porque ele era ligado, muito próximo ao Bolsonaro, que ele sabia que em Minas o pessoal do Banco Master era muito ligado ao Bolsonaro. E aí a gente vê aqui Metrópolis, coluna Mirelle Pinheiro. PF faz buscas no BRB e prende Daniel Vorcaro do Banco Master. Aí aqui diz o seguinte, na coluna Andreasa Matais da Metrópolis também. Andressa, de Moraes a cacique do Centrão e do PT, as conexões do Master. Então não adianta mais uma tentativa de querer colar no Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, o senador Rogério Marinho cansa de mostrar as falácias que são mostradas. Golden Boys do Bolsonaro. Como assim? Um deles criou a sua empresa já no período de transição para o governo Lula, com Lula eleito. E os outros todos no governo Lula. E aqui, olha só, o escritório da mulher de Alexandre de Moraes foi contratado por Vorcaro. Seu sócio, que eu acho que é o que também foi preso hoje, o Augusto Lima, é íntimo do líder de Lula no Senado, Jacques Wagner. Então a gente fica aqui, é um engove antes e um depois da gente ouvir a esquerda ficar tentando colar no presidente, cujo governo não teve casos de corrupção, pelo menos foi o Ministério Público que falou. Não teve, apesar de que ninguém consegue, né, dominar todas as pessoas num governo. É claro que você pode ter alguém corrupto, um agente corrupto, mas aí você pune, você faz de tudo para bloquear a corrupção, para estancar, cria leis para o combate, tudo que foi feito no governo Bolsonaro e nada que foi feito no governo Lula. Então, o que a gente está vendo é que de escândalo em escândalo, todos acabam dando as mãos e estão juntos. A verdade é essa. E vamos falar sério, os escândalos do PT, né? Lá atrás você pega Mensalão, aí você pega Abreu e Lima, aí você pega Petrolão, aí você pega escândalo do BNDES, aí você... Gente, é tanto escândalo, que você não tem como dizer qual é o pior. E aí a gente se emboca nesse aqui, seu relator. Um roubo desse tamanho, bilionário, cada dia que a gente abre é uma notícia a mais, é um volume maior... Agora de consignados para bebês e crianças, de bilhões, da ordem de bilhões. Daqui a pouco nós vamos chegar nos trilhões. Alguém disse aqui, ó, o PT começou roubando milhões. Milhões agora ficou pouco. Agora eles já estão nos bilhões. Daqui a pouco chega nos trilhões. E aí a gente, infelizmente, assiste pessoas talentosas como o senhor aqui, se envolvendo em algo tão sórdido como roubo de aposentados, roubo de velhinhas. É muito triste, porque os outros Golden Boys que vieram aqui, você olhava para a cara deles, uns moleques de 30, 31, 32, 34, que nunca fizeram nada na vida. Nunca tinham feito nada e, de repente, se tornaram donos de 6, 7, 8, 10 empresas, miliardários, todos com carrões, todos assim com as contas cheias de milhões. Mas você fala assim, eram pessoas que não tinham nada na vida, de repente viram uma oportunidade para ganhar muito dinheiro, tentar fazer a vida
roubando. Agora, quando a gente vê alguém talentoso, que já tinha alcançado um patamar, uma pessoa de sucesso, a gente pensa o que leva uma pessoa a entrar num esquema como esse, sujar, manchar o seu histórico, a sua vida de sucesso. Eu imagino que é apenas a ambição desmedida. E isso é algo que a gente precisa combater com todas as nossas forças. A ambição desmedida, ela acaba levando as pessoas a cometerem crimes terríveis, a serem gananciosas e jamais se satisfazerem com o que têm. Eu sinto muito pelo senhor. Eu gostaria muito que o senhor colaborasse para que pudesse ter também, no futuro, penas atenuadas, porque o senhor é uma pessoa talentosa. Infelizmente, escolheu o mau caminho. Senhor presidente, muito obrigada. Obrigado. Passo a palavra para o coronel Crisóstomo. Ausente, deputado Marcel Van Hatten. Tem mais um para eu falar logo depois? Trocando, então, com a senadora Soraya Tronic. Ausente, senador Randolph ausente também. Tem o deputado Carlos Jordi e Damares. A Damares está antes dele, pode ver de cima. Então, senadora Damares, em seguida, deputado Marcel Van Hatten. Obrigado. Não está aqui, não. Obrigada, presidente. Obrigada, colegas. E sempre deixar a idosa falar na frente. Obrigada. Presidente e relator e vice-presidente, eu, antes de me dirigir ao silencioso depoente, eu quero dizer dos efeitos dessa CPMI. São maiores do que a gente possa imaginar. Vou falar uma coisa que talvez até meus eleitores fiquem bravos. Semana passada, eu recebi a inusitada visita do atual ministro da Previdência. Ele pediu para ir ao meu gabinete. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!